Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma videoaula. Hoje o nosso assunto será a independência dos Estados Unidos. Espero que vocês aproveitem bastante, ok? Vamos lá, então? Bom, então como podemos ver aqui, a nossa aula de hoje começa falando exatamente sobre o processo que levou as 13 colônias inglesas à sua independência e à formação, então, dos Estados Unidos da América. Fundamental foi o apoio francês, uma vez que a França disputava com a Inglaterra a hegemonia do comércio mundial e da dominação das relações econômicas, das relações políticas da época. Derrotar a Inglaterra era fundamental para a preponderância francesa. A Inglaterra, nesse momento, sai derrotada, perdendo então as suas 13 colônias. E a França apoiou e incentivou o processo de independência das 13 colônias. Bom, após a independência, então, temos a constituição de uma república federativa com a influência das ideias iluministas, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, os direitos à manifestação de opinião, de ideias, ou seja, constituiu-se, então, uma república democrática na formação dos Estados Unidos da América. Temos aqui a disputa entre as colônias do norte, colônias de povoamento, mão de obra livre, pequenas propriedades, mais voltadas ao mercado interno, e, diferentemente das colônias do sul, que estavam mais incorporadas ao chamado plantation, produzir para exportação, para abastecer as grandes indústrias europeias. Então, há um conflito de interesses aí entre essas duas regiões, as colônias do sul e as colônias do norte. E vai prevalecer, é óbvio, mas isso é assunto para uma próxima aula, as colônias do norte. Bom, temos aqui o que levou ao processo, a Guerra dos 7 Anos, que foi um processo onde a França e a Inglaterra disputam a hegemonia de vasta região da Europa, aonde nós vamos ver também quem se aliou a quem nesse processo de guerras aí, de disputa entre a Áustria e o Reino Prussiano. As ideias iluministas, já falamos aqui, e o fim da negligência salutar. Essa negligência salutar é o meio que a Inglaterra deixou um pouco de lado as suas colônias aqui na América, porque havia interesses dela na África, principalmente no Oriente. Então, ela meio que não podemos usar o termo abandonar, mas ela dá uma importância menor a essas colônias aqui, as suas colônias aqui na América. E aí, com a derrota na Guerra dos 7 Anos, com a necessidade de recompor a sua economia, e até mesmo porque século XVIII, segunda metade do século XVIII em diante, já estamos aí num processo de início da Revolução Industrial. Então, havia necessidade de um mercado consumidor para esses produtos manufaturados ingleses. E aí uma série de leis vai ser imposta às colônias que vão rejeitar essas leis. E aí, então, acabando, rompendo com a tal da negligência salutar. Então, vamos lá, vamos dar início. Então, temos aí a independência dos Estados Unidos, que é o tema da nossa aula de hoje. Bom, então, aqui nós temos o mapinha das 13 colônias, como é que se formaram, é o que a gente chama do núcleo da formação da sociedade americana. A Nova Inglaterra, Carolina do Sul, Carolina do Norte, a Geórgia, a Pensilvânia, ou seja, Massachusetts, Connecticut, Nova Jersey, já falei, Delaware. Bom, é o núcleo das 13 colônias, é aquilo que vai dar origem, mais tarde, ao chamado Estados Unidos. E aqui tem, no mapinha, tem aqui as descrições do que eram os territórios, o território das 13 colônias, outros territórios britânicos, que são esses aqui, territórios espanhóis, que mais tarde vão ser ou comprados ou conquistados pelos Estados Unidos, e grandes direções de penetração, que é a marcha para oeste, que também vamos ver posteriormente. Bom, a negligência salutar, como eu já havia colocado, está bem explicado aqui, que a partir da Segunda Guerra
desculpe, a partir da segunda metade do século XVIII, após a vitória dos ingleses, nós vamos ter aí, então, o fim da negligência salutar, uma vez que a Inglaterra precisava ampliar a sua economia, que estava abalada pelos gastos com a Guerra dos Sete Anos. Com isso, a Inglaterra se volta, passa a ter olhares sobre as suas colônias aqui na América, e com isso, então, em função da necessidade de mercado consumidor, retirar matérias-primas e abastecer lá na Inglaterra a Revolução, o início da Revolução Industrial. E aí, então, a Inglaterra vai impor uma série de leis para que a colônia americana se enquadre agora ao novo padrão ou às necessidades impostas agora pela metrópolis à sua colônia americana. Então, bom, no quadro geral, a Guerra dos Sete Anos, que ocorre entre 1756 e 1763, entre os austríacos, prussianos, pelo domínio da região da Silésia, uma região ali entre a Tchecoslováquia, a Iugoslávia de hoje, aquele meando ali. A França se posicionou ao lado dos austríacos e os ingleses ao lado dos prussianos. A guerra terminou com a vitória prussiana e foi selada a paz com a assinatura do Tratado, então, de Paris. Agora vamos ver as tensões econômicas entre a colônia e a metrópole, Então aqui temos algumas fotos ilustrativas. A primeira delas, a Lei do Açúcar, aquela que proibia a importação do rum estrangeiro e trouxe a importação de carregamentos de açúcar procedentes de qualquer lugar que não das Antilhas britânicas. Então, qualquer açúcar que não fosse produzido em território colonial inglês estaria, então, proibido de entrar nas colônias, nas 13 colônias americanas. Temos aí a Lei do Selo, instituiu a cobrança de impostos sobre documentos impondo selagem até baralhos e dados. As leis do açúcar e do selo foram revogadas por pressão dos colonos e dos comerciantes ingleses, boicotados pelos norte-americanos. Então está aí a Lei do Selo. Qualquer mercadoria, então, que entrasse nas 13 colônias deveria ter um selo real, e em cima desse selo era cobrado, então, o imposto. É óbvio, isso era uma forma de arrecadar recursos para o Tesouro inglês. A Lei dos Alojamentos, aprovada em 1765, exigiu dos colonos norte-americanos o pagamento pelos alojamentos e alimentação das tropas inglesas. Ou seja, toda aquela tropa que ficava na colônia para resguardar a propriedade inglesa, os americanos, as 13 colônias, tinham que pagar por uso dessas tropas aqui nas colônias, nas 13 colônias. Então, está aí, causas para o movimento de independência, uma delas foi a lei do alojamento. Bom, temos aí a lei do chá, que foi o estopim da crise entre a colônia e a metrópole, pois deu o monopólio do comércio do chá à Companhia das Índias Orientais, depositária dos interesses de diversos políticos ingleses. Com a nova legislação, a companhia transportava o chá diretamente das Índias para a América, prejudicando os intermediários residentes na colônia. É óbvio, aí o que a Inglaterra tentou fazer? Concentrar os ganhos do transporte e da exportação do chá lá da sua colônia oriental para as 13 colônias. E é óbvio que aqueles comerciantes, comerciantes locais, nativos, não gostaram muito porque teriam que pagar a mais uma sobretaxa sobre o produto para poder, então, revendê-los aqui na América. E depois a gente até vai ver que os Estados Unidos, os americanos, aboliram a questão, a tradição do chá, porque remontava, levava a uma tradição inglesa. E aí vão adotar, basicamente, o café no lugar do chá. Bebida quente, para uma região fria, caía muito bem. Bom, a festa do chá de Boston, nome dado pelo
nome pelo qual é conhecida a destruição em 1773 de 3 centenas de caixas de chá retirado do navio inglês no Porto de Boston por comerciantes disfarçados de índios. Então, o que aconteceu? Aquilo que nós já falamos aqui. Descontentes, né, os comerciantes nativos, começam então a protestar. E um dos protestos foi na famosa festa, onde eles vão pegar o carregamento dos grandes comerciantes britânicos e vão jogá-los ao mar como forma de protesto à concentração pela Companhia das Índias pela comercialização do chá. E aí temos a Lei dos Intoleráveis, né? Nome que designava as leis promulgadas pelo Parlamento em 1774 em represália à revolta da festa do chá, com o objetivo de conter o clima de insubordinação aqui na colônia americana. O Porto de Boston foi interditado até o pagamento dos prejuízos e foram tomadas outras medidas severas, como o julgamento e a punição de todos os colonos envolvidos em distúrbios contra a coroa. As leis intoleráveis provocaram a convocação do primeiro Congresso Central da Filadélfia, em 1774. Não separatista. Esse Congresso ele não tinha o caráter de separar a colônia da metrópole. Era apenas um Congresso que ajustasse o controle metropolitano e a imposição de taxas alfandegárias, de impostos sobre a produção aqui colonial e a organização da produção também colonial. Não separatista, né, cujos participantes pediriam ao rei e ao parlamento a revogação da legislação autoritária como forma de concretizar a igualdade de direito dos colonos. Então, está ali embaixo, né, a Lei dos Intoleráveis, como nós já vimos aqui, a Batalha de Lexington, em 1775, um destacamento inglês tenta destruir um depósito de armas controlado pelos rebeldes em Lexington, deparando, contudo, com forte resistência por parte das tropas coloniais semi-improvisadas. A chamada Batalha de Lexington marcaria o início da Guerra pela Independência, conduziria à organização militar dos colonos, instalando-se de forma declarada a revolta contra a Inglaterra. No mesmo ano, os colonos tomam Boston, ainda com início em 1775, segundo o Congresso da Filadélfia. Tem uma diretriz completamente diferente do primeiro, incitando aos cidadãos às armas com a nomeação de George Washington para comandante das tropas do Exército. Então, está lá, né, a resistência deles. Bom, então, o primeiro e segundo Congresso Continentais, a Declaração da Independência e a atuação dos minutemes. Quem são esses minutemes? Eram milícias formadas por cidadãos nascidos aqui na América e que queriam o processo de separação, uma vez que a continuidade como colônia trazia sérios prejuízos, não só à organização da colônia, mas também prejuízos econômicos, né? Como as leis que nós já vimos, que foram decretadas pela a Inglaterra de forma a recompor o seu tesouro. E a Batalha de Orton, que foi a batalha que levou, né, ao processo de independência dos Estados Unidos. Então, estão aí, né, as batalhas, o famoso 4 de julho, né, de independência, declaração de independência dos Estados Unidos. Bom, o primeiro e segundo Congresso da Filadélfia, né, o primeiro Congresso Continental, foi uma convenção de delegados de 12 das 13 colônias, com exceção da Geórgia, ocorrida em 10 de setembro de 1774 na Filadélfia, Pensilvânia. O primeiro Congresso Continental basicamente firmou a soberania das associações e tentou cancelar as leis intoleráveis. Como nós vimos lá, não tinha esse caráter separatista. O segundo Congresso Continental foi uma convenção de delegados das 13 colônias que se reuniram a partir de 10 de maio de 1975, na Filadélfia, Pensilvânia, logo após ter começado a luta da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Aí sim, já com um caráter, né, separatista. A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América foi o documento no qual
as chamadas 13 colônias localizadas na América do Norte declararam independência à Inglaterra. O texto que trazia também as justificativas para o ato foi ratificado pelo segundo Congresso Continental em 4 de julho, famoso 4 de julho, de 1776, na Pensilvânia, State House, hoje Independence Hall, na cidade de Filadélfia. Um comitê de 5 pessoas foi nomeado pelo Congresso para redigir a declaração. Thomas Jefferson foi o responsável pelo primeiro rascunho do texto. John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman e Robert Livingston, integrantes do grupo que sugeriram as modificações. Bom, e aí, né, é óbvio, como nós já falamos, os franceses tinham todo o interesse no processo de independência das colônias aqui americanas. E aí, então, vão participar, enviando tropas para ajudar ao processo de independência dos Estados Unidos. Bom, a intervenção aconteceu graças à afinidade de alguns militares franceses com os norte-americanos em relação às ideias libertárias do iluminismo. Lembra da liberdade, igualdade, fraternidade, uma sociedade onde, né, haveria a igualdade, todos seriam ou poderiam se manifestar, e aí então resguardados os direitos universais do homem e do cidadão. O direito à vida, direito à liberdade, à propriedade, tudo isso então seria constituído, estaria presente na nova Constituição americana. Também um revide a derrota sofrida lá na Guerra dos 7 Anos, né? A França havia perdido a guerra, apoiou a Áustria, né? E saiu também derrotada, a Inglaterra vitoriosa, apoiando a Prússia, daí os gastos que se teve na guerra, e aí a tentativa com as várias taxações sobre a colônia de recompor os seus gastos, o seu tesouro. A participação da Marinha Francesa foi fundamental na ampliação da guerra, levada ao Caribe e às ilhas. Então aqui a gente tem aí a imagem, né, do Barrete, que é esse chapeuzinho aí que representa os ideais da França revolucionária, e ali, né, se eu não estou enganado, é o George Washington no seu cavalo, liderando aí as tropas pelo processo de independência dos Estados Unidos. Bom, espero, pessoal, ter podido ajudar a vocês com essa aula sobre o processo de independência dos Estados Unidos. E usem, né, o seu material de apoio didático, como eu sempre venho pedindo, o livro, as pesquisas de internet e outros recursos que vocês tenham para poder se aprofundar no tema e aumentar o conhecimento de vocês. Muito obrigado e até a próxima aula